Então, Maria, aqui é mais uma aula na qual nós vamos tratar sobre os diálogos de Platão. E primeiro eu gostaria de te perguntar se ficou claro aquele texto do Feiglin que você leu, que eu mandei você ler sobre apologia? Ficou. E eu achei muito interessante. Eu queria até que se tu pudesses, tu explicasses um pouco mais sobre a teoria que a gente fala de que o diálogo platônico ele tem, digamos assim, duas forças, que é a de Thanatos e a de Eros. E aí eu achei essa parte extremamente interessante. E eu queria que tu, se pudesses elaborar ela um pouco além daquilo que ele fala no livro também. Claro, Eu claro, gostaria muito. claro. Veja, a dinâmica central da vida, da existência, é justamente essa dinâmica entre o amor e a morte. E se a gente for resumir isso, segundo a filosofia platônica, em uma sentença, é quando ele nos diz que filosofar é aprender a morrer. Ou seja, a filosofia é um caminho para a morte. E caminhar para a morte digna, a morte que carrega uma boa vida, é no fim amar. Ou seja, o caminho para a morte é o amor. E isso fica muito claro como argumento literário, ou seja, como uma imagem simbólica, que a gente vê na Divina Comédia, por exemplo. Quando Virgílio explica para Dante que é o amor que conduz as almas para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Ou seja, o amor é o tamanho da sua sentença. Quem amou muito vai para o céu. Quem amou com certa dificuldade vai para o purgatório. E quem amou aquilo que é vil ou aquele carente de amor vai para o inferno. Então, é o amor que define o destino das almas. É o amor que define o nosso destino existencial. Então, essa relação do filósofo com a morte, ela é fundamental. Porque aprender a filosofar, ou participar da realidade, é conviver com a morte. É aprender a conviver com a morte através do amor. O amor ao quê? O amor ao conhecimento, a verdade última, a realidade última. O amor ao ser. Essa é a função principal do filósofo. Tá, então eu posso dizer que de alguma forma o filósofo, porque assim, é o homem, ele de alguma maneira ele tem a lembrança reminiscente de que a alma dele é imortal e que, portanto, era, ele era uma criatura elevada em algum ponto, uma criatura mais elevada. O corpo dele não era tão decrépito em algum ponto. Então eu posso dizer que de alguma maneira a atividade filosófica que envolve todo essa busca pelo amor especificamente pelo amor à realidade das coisas, ele é como se fosse, deixa eu ver uma palavra, eu vou usar esse termo, reconciliação entre aspas, ou talvez uma purificação daquela sentença recebida no Éden, porque por meio da filosofia nós aprendemos a morrer, sendo que tecnicamente o que seria o entre aspas, estado natural pós-pecado, que é o que a gente sente muito, é uma rejeição à morte. Nós não queremos pensar na morte, nós não queremos olhar para a morte, porque a morte é uma coisa assustadora, porque é uma coisa desconhecida, e querendo ou não, há algo de errado, a gente consegue intuir que há algo de estranho ali. E aí a atividade filosófica é como se fosse subjugar-se verdadeiramente à vontade de Deus. Perfeitamente. Com essa Perfeitamente. sentença, então é como se fosse uma reconciliação. Perfeitamente. Você lembra que qual é o centro do argumento da apologia de Sócrates? É viver segundo o desígnio da divindade. Ou seja, viver segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Se não a participação plena do homem na divindade, ou seja, no ser de Deus.
É isso que a gente chama de teoses, ou seja, é mover-se, vivendo, morrendo para ser como Deus, para ser Deus. Ou seja, transforma-se o amador na coisa amada. Ao amar Deus, eu me transformo nele. Ao me transformar nele, eu participo dele. Esse é o símbolo central da comunhão. Não só símbolo, mas ato real de transformação. Ou seja, eu me transmuto no divino na comunhão. Eu me faço um só com Deus. É uma união erótica. Então, essa ideia ela é fundamental. Por quê? Viver não vale a pena se não for para ter a vida eterna. Ou seja, se não for para agir segundo a vontade, a bondade e o amor de Deus. Esse é o argumento central da filosofia. Se a gente for fazer uma tradução platônica do que você falou, você está falando da anamnesis, ou seja, esse ato de recordação da divindade, esse ato de recordar-se ser com Deus. Passamos a amar mais na medida em que recordamos disso, que lembremos da nossa origem, ou seja, quando nós lembramos de que viemos para Deus e voltaremos para Ele. Então, veja, essa palavra anamnesis que você usou de lembrança, recordação, retorno, ou seja, retorno ao Éden, retorno a essa participação contemplativa do divino, ou seja, na união com o divino, retorno à união divina do homem com Deus, ou seja, naquele fim de tarde no qual Deus caminhava com o homem, ou seja, anamnesis, voltar, lembrar-se das coisas eternas, lembrar-se de onde nós viemos, para onde nós vamos. E outra palavra que você usou, purificação, catarsis, em grego, ou seja, este ato constante de purificar-nos para estarmos dispostos a receber a divindade. No caso católico, na comunhão. Então, o filósofo, ele vive para isto. Ele vive para este ato de recordar, este ato de voltar e este ato de se purificar. Certo? Isso é maravilhoso, porque o dever de filósofo é, de alguma maneira, aceitando a condição da vida presente, aceitando a morte, se reconciliar com Deus, e aí vem Deus e se faz homem, e faz com que isso seja pleno. Perfeito. Faz com que o homem... Faz com que a morte seja não mais uma sentença de separação de Deus, mas um alívio. Plena com ele. Como é um alívio para o Sócrates. Então, prosseguindo, eu acho que a gente já conseguiu mais ou menos finalizar a apologia nas nossas reflexões, embora seja um diálogo fundamental, porque ele funda o Ocidente. É um texto fundacional, a apologia de Sócrates. Até porque, e aí eu pensei nisso, que eu tava vendo um vídeo recentemente sobre isso, pensando nos sacrifícios de Levítico, etc. Que, de alguma... Toda religião, todo culto e de alguma forma toda a sociedade, ela é fundada com um sacrifício, né? E aí eu lembrei disso, agora que tu comentaste. De certa forma, perfeito, cria uma nova sociedade com o sacrifício de Sócrates. Perfeito. De alguma forma. Perfeito. É exatamente isso. Então, veja, este novo empreendimento de Platão é fundar um mito. Ou seja, ele funda este mito em Sócrates. E este mito só pode ser fundado através do sacrifício. Ou seja, é um novo tipo de herói. Um herói do tipo apolíneo. Ou seja, cuja a razão, ou seja, a clarividência, a temperança, o equilíbrio, a calma, é a sua virtude. É um herói do tipo cristiológico, como Jó, como Cristo. Ou seja,
é aquele no qual só poderá revelar a sua grandeza no padecimento, porque é o padecimento que revela o homem. Tal como o vinho revela o homem, ou seja, se ele é feliz, se ele é alegre, se ele... O vinho serve para revelar o que tem no interior do homem. Ou seja, é a manifestação do mundo interior, é o apocalipse do mundo interior do homem, é o vinho. Se isto é o vinho, assim é o padecimento, porque o padecimento revela o homem, o sofrimento revela o homem. Então, a filosofia de Sócrates, ela só pode demonstrar o seu sentido diante da morte, diante da perseguição, diante da condenação da polis. Coisa que é análogo ao que acontece com Cristo em dimensão diferente. Enquanto Sócrates ele traz a salvação do homem através da razão, através do projeto filosófico, ou seja, através desse exercício constante de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, Cristo faz isso no sentido geral, a salvação da alma mesma, a salvação do homem inteiro. Então, é aquilo também que a gente discutiu antes, que, veja, a filosofia ela não pode salvar a alma do homem. A filosofia tem um objetivo muito modesto, de amar aquilo que é verdadeiro, de amar o real. Mas ela não pode conduzir a alma para a eternidade. Só Cristo pode fazer isso. Então, o sacrifício de Sócrates é um sacrifício, embora grandioso, mas de nível modesto. Agora, o sacrifício de Cristo não. Então, eu acho que aqui a gente já pode, até para não tomar muito do nosso tempo, a gente já pode iniciar a nossa reflexão sobre o Críton. Que, bom, a gente terminou a Apologia de Sócrates, discutiu ela, e agora a gente já pode iniciar a nossa reflexão sobre o Críton. E tu lestes, né, o diálogo? Sim. Tô até pegando aqui no meu Kindle. Sobre o que tu falaste das características do Sócrates e desse novo herói que Platão funda, eu achei muito interessante tu começares falando isso, porque foi justamente o tema, acho que a pincelada central que eu senti nesse diálogo do Críton. E aí, novamente, lá venho eu com as minhas teorias mirabolantes. Mas uma coisa que eu pensei, lendo o Críton, é que de alguma forma... Deixa eu procurar aqui, será que eu acho? Acho que eu não vou achar. Mas enfim, o que eu pensei e o que eu percebi é que, de alguma forma, o Críton, ele é quase uma força, e isso é teoria minha, novamente, né? Quase uma força feminina nesse diálogo, enquanto que o Sócrates encarna a força masculina e, digamos assim, apolínea por excelência. Por que eu pensei isso? Porque, de alguma forma, o Críton, primeiro que eu fiquei encucada com a hora que ele chega. Que ele vem de noite, né? Ele vem de noite, embora ele não desperte Sócrates, mas ele vem de noite e ele fica ali durante a noite com ele. Outra coisa, ele parece muito preso no mundo. Sim. Ele é aquela coisa que sempre tenta puxar o Sócrates para baixo. Ele sempre está tentando fazer o Sócrates pensar para baixo, digamos assim. Então, ele sempre está falando da opinião alheia, ele sempre está pensando em coisas concretas, ele não consegue levar o pensamento dele a outras coisas, assim. Então, eu pensei muito nisso. E ele parece que constantemente testando Sócrates com os convites, com as insinuações para ele fugir, para ele abandonar aquilo, dizendo que ele testa Sócrates também, jogando meio que na cara que ele abandonaria os filhos, que ele deixaria de criá-los. Veja, e ele até fala... O polo de fuga é um polo tipicamente feminino, de querer fugir da dinâmica dela. Eu pensei muito nisso,
E aí é justamente o contrário do Sócrates, porque o Sócrates, o tempo todo ele se mantém temperante. Primeiro que o fato de ele estar dormindo quando o Criton chega, me parece... Eu anotei uma coisa que eu não sei se tá certa, mas eu falei, Sócrates dorme alheio às agitações da carne, que são as agitações noturnas, as agitações das paixões. Enquanto que Criton, que vem durante a madrugada, é tomado por elas e desperta de alguma maneira Sócrates para elas. Mas Sócrates, sumamente temperante, não se deixa conduzir por outro conselho que não de seu daimon. E aqui as leis da cidade atuam de alguma maneira como o daimon de Sócrates. Então, o Sócrates ele tá o tempo todo encarnando essa postura temperante e essa postura firme, porque ele tá o tempo todo dizendo pro Criton, mas Criton, será que é justo que eu volte atrás com a minha palavra? Será que é justo que eu mude aquilo que eu disse? Então, é como se o tempo todo ele estivesse levando naquele caminho da imutabilidade, de que tu sempre falas, que essa é a qualidade masculina por excelência. A imutabilidade, a firmeza, a constância, enquanto que o Criton está o tempo todo tentando achar meios de tornar as coisas volúveis, de alguma maneira. Perfeito. Então, essa foi a minha Perfeito. meu principal pensamento sobre o diálogo, no geral. Perfeito. E veja, aqui é um detalhe importante de ser dito, é que a lei, para os atenienses em específico, e veja, eu falei ateniense, não gregos no geral, porque não dá para falar dos gregos em geral. A Grécia é uma coisa muito complexa. Mas para os atenienses, a lei, isto é, o nomos, era um conceito vivo e de muito maior significado do que é para nós, homens modernos. Certo? Então, a lei não é só o texto, não é só aquilo que é descrito como mandamento, mas a lei diz respeito à tradição daquele povo, aos costumes locais que são herdados dos antepassados. Certo? E é por isso que ela é personificada no diálogo. E tem mais, né? Que foi uma conexão que eu fiz com a República, porque eu já li a República há um tempo atrás. E me parece, me parece não, né? Tem essa dinâmica entre cidade e alma em Platão. Perfeito. Então, o bom segmento das leis de uma cidade é, de alguma forma, uma escada para a alma, para que ela alcance a contemplação da verdadeira justiça e do bem e da beleza da verdade. Né? Então, eu fiquei pensando nisso também, principalmente na parte que ele fala, que as leis falam para Sócrates, que elas que o geraram. Né? Claro que eu estou falando ali simbolicamente, mas eu pensei nisso porque, de algum modo, e eu imagino que os atenienses em especial vissem dessa forma, as leis da cidade, elas sempre, em um maior ou menor nível, estão sempre refletindo uma ordem cósmica. Então, quando o homem segue isso, de alguma maneira ele está elevando a sua alma, né? Então, foi só uma coisa que eu pensei também. Perfeitamente. E, veja, há nesse edifício de Platão, ou seja, nesse edifício filosófico também ético, no qual ele trata, especialmente na Apologia, no Criton, no Eutífron, a criação de um sistema moral totalmente distinto de toda a compreensão cosmológica daquela civilização na qual ele está inserido. E, por séculos, este edifício elaborado nunca foi realmente assimilado até a chegada do cristianismo. Então, é impossível não meditarmos ao ler este diálogo sobre o sistema ético elaborado pelo cristianismo nas epístolas de São Paulo, por exemplo. Então, quando a gente vai ver textos como Romanos, né, especificamente no capítulo 13, verso 1 até o 2, quando aquele trecho famoso, né, que Paulo ele fala que toda a alma, ou seja, todo o sujeito está voltado para autoridades superiores, porque não há autoridade que vem de Deus, assim está no texto, e as autoridades que existem são estabelecidas por Deus. Então,
quem resiste à autoridade daquilo que foi concedido por Deus, resiste à própria ordem divina. Certo? Pois é. Então, e claro, mas ele também coloca, avançando, ele diz que mais importante disto tudo é obedecer a Deus, e ele faz uma distinção entre a lei justa, a lei ordenada, ou seja, pela autoridade divina, e a lei dos homens, ou seja, os mandamentos dos homens, que já é distinto da lei. E Platão faz essa diferença no Críton. Existe o nomoi, existe a lei dos homens. E assim, o próprio Sócrates diz, não sou condenado pela lei. E a própria lei encarnada diz, não serás condenado por mim, mas pelos homens. Ou seja, pelo juízo errôneo dos homens. Sim. Uma coisa ainda nesse tópico que é interessante, é que elas falam que ele seria bem recebido pelas irmãs delas no Hades. Que, de alguma forma, podem ser interpretadas como as leis cósmicas, as leis divinas mesmo. Foi muito legal. Mas, voltando rapidinho ao que tu falaste, esse é um ponto que eu me debato muito com o Thiago, porque eu não sei se é certo dizer isso, mas eu creio que eu tenho um pouco de tendência a ser mais mais passivo, mais covarde do que ele. Entende? Então a gente sempre discute sobre qual é o limite da obediência à autoridade. E aí a gente estava até discutindo um dia desses que a gente chegou numa conclusão que talvez para aquele que está abaixo da autoridade, o único limite é o sacrilégio e abandonar a Deus e coisas do tipo. Mas tirando isso, as leis que são justas, elas não devem ser, mesmo quando elas prejudicam a ti, elas não devem ser descumpridas. Ao contrário, agora, quando tu és da autoridade ou estás acima da autoridade, como aquelas leis não te subjugam, tu podes ir contra aquela lei ou aquele governo injusto. Claro. Então a gente estava discutindo que nesse caso, por exemplo, um servo não teria direito de desobedecer ou de tentar fugir do senhor que lhe açoita, por exemplo, que lhe maltrata. Mas um outro nobre pode ir lá e bater boca com esse senhor e, sei lá, lutar com ele ou tentar convencê-lo a não fazer aquilo. E veja, tipo de coisa. Qual é o argumento central desse diálogo? E é um axioma um tanto quanto cristão, né? Isso é impressionante. É que não se deve combater a injustiça com a injustiça. Não se combate o mal com o mal. Esse é o argumento central. E, veja, quando a gente fala de circunstâncias, porque a maior parte das coisas humanas em relação à lei, em relação às questões divinas e morais, elas são circunstanciais. Então, isso é até um grave problema a gente achar que, por exemplo, o catecismo da igreja, ou o texto sagrado, ou, sei lá, alguém no Instagram falando, vai conseguir resolver o seu problema concreto, que é circunstancial. Ou seja, não cabe toda a dinâmica moral, com a sua tessitura um tanto quanto complexa e misteriosa, cheio de causos específicos, cheio de detalhes, num texto como o catecismo. As questões sempre são mais difíceis, sempre são... Mais embaixo. Exato, sempre mais embaixo. Então, por exemplo, qual é o limite do homem estar sujeito à autoridade dos homens? Ora, depende qual é a circunstância, o que está acontecendo. Veja, um grande exemplo disto é o caso de José e Maria, que fugiram quando Herodes, o grande, começou a perseguir e matar as crianças. Eles falaram, não, a gente não vai ficar aqui, vamos para o Egito. Eles fugiram. Ou seja, eles fugiram da autoridade que não é legítima, porque é má. Não há legitimidade no mal. Então, existe essa dinâmica. Ou seja, vocês falaram que o limite é o sacrilégio, mas também o limite é aquilo que é mal. Então, por exemplo,
veja, uma decisão como mandar matar um monte de criança, uma decisão como um aborto, por exemplo. Só que, veja, é obrigatório todo mundo abortar? Não. Então o que a gente faz? A gente luta na esfera intelectual, a gente luta na esfera do direito sobre essas questões para que não seja viável uma injustiça. Mas não é um estado de aplicação extrema do mal, ou seja, não está mandando matar todos os fetos e tudo mais. Mas é um mal, é um grave mal. Mas é isso que me deixa pensativa. Porque, tipo, não existe legitimidade no mal, de fato. Só que aí tem aquilo, todas as autoridades são constituídas por Deus, de alguma forma. E, de alguma forma, usando esses termos, toda cidade tem o governante que merece. Perfeitamente. Entende? Então, eu fico pensando, principalmente, essa questão me chamou muita atenção, principalmente no que eu vivi agora. Entende? Tipo, são coisas injustas, mas até que ponto até que ponto eu posso ir contra? Até que ponto eu devo desobedecer? E até que ponto chega a ser rebelião minha? Perfeito. Qual é a linha tênue a tua posição, Deus? a tua posição é muito parecida com o Sócrates no Criton. Quando as leis se impõem, é como se as leis estivessem falando segundo o mandamento honrar pai e mãe. Sim, exatamente. Então, Na verdade, elas falam bastante por um bom tempo sobre nesse viés. Perfeitamente. Então, para prosseguir essa reflexão, a gente chega nela, que é sobre a justiça, sobre o dever. Vamos voltar ao diálogo. Então, logo no início, a cena central é de que, ainda envolto no manto silencioso da madrugada, ou seja, naquela cena de silêncio, aquela cena escura, a prisão, apenas as tochas iluminando, Criton aparecendo sorrateiramente, subornando um guarda para adentrar na cela de Sócrates. Ou seja, algo que não pode ser visto. Já implica uma atitude imoral. Ou seja, algo no escuro, algo que não pode ser contemplado. E ali, Criton na cela de Sócrates permanece parado, contemplativo, observando não somente Sócrates dormindo, mas tudo o que está em volta. O guarda que fica no pé da porta, vigiando, os passos inevitáveis durante a noite, que ecoam, ou seja, que já não são mais pequenos como no dia. O barulho no dia não causa tanto impacto quanto na noite. É na noite que a gente escuta os móveis estalando e tudo mais. E ali ele percebe Sócrates sereno, adormecido. E Criton passa a aguardar o momento em que ele despertará. Então, Sócrates não desperta de madrugada. Ele continua no seu sereno sono. E veja, numa situação em que a gente vai morrer, dificilmente a gente ficaria sereno. A gente ficaria um tanto quanto aperturbado com a ideia de que talvez no dia seguinte, ou talvez 2 dias depois, ou 3 dias depois, nós iríamos morrer. Mas não, Sócrates estava dormindo, sereno. Então, quando a aurora finalmente rompe as trevas, Sócrates abre os seus olhos. E, de algum modo, tem uma dinâmica de escurecimento e claridade. De claro e escuro. Sócrates acorda acolhido pela luz suave do amanhecer. Então, a manhã tem esse símbolo dos começos, certo?
Esse símbolo do princípio, esse símbolo do erguer da razão. Ou seja, a gente está saindo do mundo dos sonhos, a gente está saindo do mundo onírico, do mundo dos desejos, das paixões, das confusões, das fantasias, e vindo para o reino do dia, da manhã. Ou seja, Apolo que se ergue. Apolo erguido, o triunfo do sol sobre a noite, o triunfo de Apolo sobre Dionísio. Então, veja, essa cena aqui é muito, muito importante. Muito importante para a gente ver a dinâmica do diálogo. Porque o tema central do diálogo, embora a maior parte dos comentadores e todo mundo que trata desse diálogo fala de política, de justiça e tudo mais, o tema central do diálogo é a interpretação de um sonho. É o sonho de Sócrates. Certo? Então, Sim. montar essa cena na nossa imaginação é muito importante, porque não tem nada trivial nos diálogos de Platão. Platão, ele cria uma imagem dramática com sentido. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então tudo... Pode falar. Nessa cena tu já podes depreender qual vai ser a dinâmica dos personagens. Perfeitamente. Perfeitamente. É sempre Críton sendo a força dionisíaca e Sócrates sendo a força apolínea. Perfeito. Então, Críton, é importante a gente se colocar na cena. Então, imagina a noite, a serenidade de Sócrates, o alvorecer, aquela manhã serena, aquela tez ainda do amanhecer, madrugada, manhã. Críton, ele se vê tomado por uma admiração, porque percebe a tranquilidade em Sócrates. E essa serenidade como reflexo da harmonia e da ordem interior, que o sábio conserva mesmo na hora da morte. Então Sócrates acorda e se assusta com a presença do Críton. Cara, o que tu tá fazendo aqui? Como é que tu entrou aqui? E logo ele revela que subornou o soldado e tudo mais. E aí se começa o diálogo entre Críton e Sócrates. E veja, aí já tem uma dinâmica importantíssima, que é a rivalidade mimética entre Críton e Sócrates. Rivalidade mimética não no sentido do jihad, mas eu usei o termo aqui natural. Ou seja, existe uma distância, uma diferença, um confronto entre Críton e Sócrates. Então veja, Sócrates, ordem, serenidade, calma, sutileza. Críton é ansiedade, temor, urgência de resolver as coisas. Então, veja, o cara atordoado vai lá ficar de noite na cela do Sócrates que está dormindo. Isso é um sintoma grave de ansiedade, de alguém que não consegue ficar sereno diante de uma notícia ruim, que era que o navio de Delos estava retornando para Atenas. Logo, Sócrates iria ser condenado. O mais interessante é o motivo da ansiedade dele, porque ele não se preocupa, ele parece, pelo menos aparenta, não se preocupar tanto com o fato de que Sócrates vai morrer, quanto com o fato do que as pessoas vão falar dele e dos amigos do Sócrates, entendeu? Perfeito. Eles deixaram então ele tá o tempo todo se preocupando com coisas muito terrenas, com ansiedades muito... Perfeito. Então, baixas. Olha, existe essa rivalidade entre a serenidade e a ansiedade, o repouso e a angústia, o sono e a vigília, certo? Então isso é muito claro. Mas veja, em defesa do Críton, ele tem um coração muito honesto, muito bom. É um homem que ele se preocupa com o amigo dele. Mas ele não tem um centro existencial para refletir sobre as coisas que acontecem e não acontecem. Ou seja, é alguém que não compreende a Sócrates, o seu amigo de infância. Porque o Críton tem mais ou menos a idade do Sócrates, são muito amigos. E veja, mesmo na ideia toda torta dele, ao menos no momento de crise,
para salvar Sócrates, ele arrisca a sua fortuna e os seus direitos como cidadão. Porque se eles fossem pegos nessa historinha aí, não ia dar bom para ele. Então há um quê de bondade, há um quê de querer fazer a coisa certa, mas não ter os meios. Então, e veja, o Criton, é importante a gente tratar, a gente fazer um perfil psicológico dos personagens. O Criton, ele é um homem muito nobre, com muito dinheiro, certo? Muito preocupado, muito ansioso, claramente. E que se volta muito para os bens temporais. Acho que a maior explicação dele ser voltado para os bens temporais, além do fato de que ele está o tempo todo falando do que as pessoas vão falar, é o fato de que tudo no plano dele envolve subornar, comprar as pessoas. Então, Perfeitamente. isso me lembra muito o Creonte de Antígona, porque o tempo todo ele não consegue pensar que alguém faria aquilo, enterraria o corpo do cara morto lá por nobreza ou por algum motivo elevado. Ele tá o tempo todo pensando em suborno, o tempo todo pensando em pessoas sendo compradas. Perfeitamente. Como se pessoas fossem coisas. Perfeitamente. Então, o Cristo Perfeitamente. tem isso de alguma maneira. Perfeitamente. Apenas fazendo um comentário, fiquei muito feliz de saber que tu lestes a indicação que eu dei da Antígona. Porque embora a gente esteja lendo os diálogos de Platão, eu te recomendei alguns textos, né? Sim. E o Antígona eu te recomendei justamente porque é fundamental ter a clareza do teatro grego para entender mais ou menos o que Platão está fazendo. Então, o próximo peça teatral que eu quero que tu leias é o Édipo Rei. Isso que eu ia falar agora, eu já tô começando a ler ele. Perfeito, também. Maravilha. E se você puder, e se não for desvirtuar muito do nosso rumo, a gente poderia tratar um pouco dessas peças teatrais em outra ocasião. Perfeito. Eu Perfeito. adoraria, porque eu fiquei com muitos pensamentos sobre a Antígona. Perfeito. Então, voltando à situação do Criton, Criton revela para Sócrates que o que deixou ele atordoado ali, né, de noite, esperando que ele acordasse, foi a realidade de que o navio enviado para Delos, que, veja, é importante explicar isso daqui, porque a gente pode ler o diálogo e não entender o que ele está falando. Esse navio, que era enviado anualmente a Delos, era parte de um ritual de louvor a Apolo. Certo? E durante a viagem desse navio, ou seja, enquanto ele estava transitando, as execuções e julgamentos eram suspensos, como um ato de expurgação mesmo, como um ato quaresmal, de penitência. Então, quando o navio volta para Atenas, significa que o fim está próximo para Sócrates, porque a morte estará livre quando o navio chega em Atenas. E o Criton foi lá para avisar Sócrates que ele teria 2 dias. Que o navio provavelmente chegaria em 2 dias. E veja, tem um simbolismo dessa coisa do navio, né? Por causa dessa transição do real culto a Apolo, que já não é mais encarnado nesses ritos, nesses louvores, mas sim na figura daquele que é apolíneo, que é sacrificado, que será sacrificado. Então, a morte de Sócrates é o verdadeiro louvor a Apolo. Uhum. E a volta do navio a Atenas, de certo modo, é como o fim de um culto, e a morte de Sócrates marca o início desse precisamente volta. Isso. Precisamente isso. Entendi. Então, essa imagem do navio não é nada trivial. É a transição de um culto para outro.
É a transição de um louvor civil, de um louvor da polis, da opinião da maioria, para o indivíduo, para o herói apolíneo, para Sócrates, que é verdadeiramente aquele que honra Apolo, que é sacrificado. Então, este é o verdadeiro louvor. A tragédia, né? Tragédos, ou seja, o canto do bode, ou seja, o canto de Sócrates. Esse anúncio do sacrifício, esse anúncio desse ato de consumação. A morte em louvor à verdade, a morte em louvor à razão, a morte em louvor a Apolo. Que é aquele que possui Sócrates, né? Então, veja, isso aí é muito importante. Mas Sócrates fala que, olha, não, eu não vou, não é daqui a 2 dias. Então, vamos ficar tranquilo porque eu tive um sonho. E o sonho de Sócrates aqui é muito importante. É o centro do diálogo, esse sonho, porque toda a discussão que vai se centrar é na má interpretação desse sonho por parte do Críton. Então, o que Sócrates fala? Que apareceu para ele uma mulher muito linda, de vestes brancas, que o chamou pelo nome, dizendo: Sócrates, o solo fértil de Fítia estará te esperando ao dia 3º. Na verdade, isso daqui eu falei de cabeça, mas deixa eu ver no texto aqui para ficar mais ordenado. Aqui. Críton pergunta como foi o sonho. Sócrates responde: pareceu-me ver que se aproximava de mim uma mulher bela e graciosa, de vestes brancas, que me chamou pelo nome e disse: Sócrates, no solo fértil de Fítia estaremos no dia 3º. Ou seja, no solo fértil da cidade de Fítia estaremos no dia 3º. E Críton... O que é a cidade? Já vou explicar. Críton diz: que sonho estranho, Sócrates. Sócrates responde: mas muito significativo, Críton, me parece. E Críton responde: sim, muito como se vê. E aqui parece que Críton ele se distancia da ideia do sonho. Mas, meu caro Sócrates, ainda é tempo de seguires o meu conselho e de te salvares. Como se ele estivesse desprezando o sonho, mas isso não é verdade. É porque ele teve uma interpretação equivocada do sonho. Então, o que é este sonho? Olha, este sonho, Maria, é uma citação à Ilíada de Homero, ao canto 9 especificamente. Pois é uma lembrança de Aquiles do seu destino, ou seja, do seu desígnio. E veja, desígnio aqui, destino, mandato, como o futuro, como a jornada da alma, o destino dela, como desígnio, como mandamento, como a vontade dos deuses que é cumprida. É tal qual que se apresenta no livro de Jonas, ou no livro de Jó. Ou seja, a vontade de Deus se manifesta a Jonas dizendo: vai, Jonas, filho de Amati, vá a Nínive e anuncia-lhe que a sua maldade chegou até mim. Ou seja, o mandato de Deus, o destino, a jornada do destino, a roda do destino, que é o tema central do teatro grego. O livro que tu vais ler, o Édipo, é justamente essa dinâmica de destino e mandato divino. Ou seja, existe mesmo algo que é determinado pelos deuses ou somos livres? O que é a liberdade e o que é a vontade dos deuses? E aí, Aquiles, neste momento do canto 9, ele se lembra que o seu destino tem 2 possibilidades. Que é aquilo que a sua mãe... Como é o nome da mãe do Aquiles? Eu não faço ideia. Cadê? Tétis. Sua mãe Tétis. E diz, logo no princípio da narrativa, de que ou ele terá de ter uma morte
na juventude, porém um destino de glória, ou seja, ele seria lembrado por todos os séculos dos séculos como o herói, ou seja, aquele que viveu a vida honrada, ou ter longos dias, porém, o seu nome não estaria escrito nos livros das histórias dos heróis. Ou seja, ninguém o conheceria. Uma vida longa e tranquila, porém sem graça, sem glória, sem triunfo. Ou seja, ou ele iria para a guerra, ou seja, ou ele iria para a Troia ser glorioso, ter um destino glorioso, ou ele ficava em Fítia. Fítia é a cidade de Aquiles. Ou ele ficaria em Fítia, completamente esquecido. E no canto 9, ele expressa a vontade dele de retornar, de abandonar a guerra. Espera, então Fítia é a cidade natal de Aquiles? Isto. Ah. E aí, no canto 9, ele expressa essa vontade de retornar, de voltar para Fítia. Mas Aquiles não retorna, porque a morte de Patroclo o marca profundamente e faz ele mudar de ideia, faz ele permanecer. Então vejam, para Sócrates, voltar para Fítia é voltar para a pátria celeste, ou seja, voltar para a sua origem. Não no sentido de fuga, mas no sentido de retornar para a morte. Ou seja, que volta para casa. Exato. A dinâmica central é a tensão entre a escolha de uma morte honrosa ou uma morte sem glória. E Sócrates, ele enfrenta essa mesma escolha. Ou seja, morte ou fuga. Mas no caso de Aquiles, ele devia permanecer na guerra, ele devia permanecer na luta. E não vou retornar para Fítia. Sócrates vai retornar para Fítia porque ele já vai morrer. Então a morte é como o regresso para a sua pátria. Morrer é retornar para a sua pátria, que é a casa celestial dos deuses. Que no fim é a unidade com o Pai. É voltar para o Pai. Então toda essa dinâmica de segunda navegação, né, o Deuteroplos, do Platão, ou de anamnese, de retorno, fala sobre isso. O retorno ao mundo das ideias. Ao lugar onde as formas são puras. Então, morte ou fuga. Ou seja, ter um destino marcado pela honra de ter morrido em nome da verdade, ou ser reconhecido como aquele que fugiu. Ou seja, toda a sua filosofia, toda a sua ideia sem fruto, infértil, como a figueira amaldiçoada pelo Cristo, que não dá fruto. Essa é a grande tensão do diálogo. Porque se Sócrates escolhe fugir, toda a sua narrativa é jogada no lixo. Tanto que as leis mais estão citando cidades nas quais ele se refugiaria. E quase como fazendo um contraponto com Fítia, que é a Fítia do sonho dele, que já é prometida. Perfeitamente. E no terceiro dia, ou seja, daqui a 3 dias. De novo... Esse terceiro dia. De novo, a menção é muito difícil não fazer paralelo com Cristo. Né? Ou seja, esses 3 dias de paixão, de morte. Né? Então, principalmente porque eu conectei com o texto do Russell, que tu me passaste, que ele fala numa parte lá, que ele fala que Thanatos, ele cura a alma da doença da vida. E aí é uma reconvalescência disso. Alguma coisa assim que ele fala. E aí eu me lembrei que em algum momento, eu não lembro quando foi em uma conversa com um amigo da faculdade, ele cita um diálogo em que Platão fala algo como o corpo é como o túmulo da alma. Uhum. E aí eu me lembrei muito disso,
por causa desses 3 dias. Então, a morte dele naquele momento, aquela morte gloriosa, em obediência às leis da cidade, mesmo que injustiçado pelos homens, seria como a ressurreição da alma dele. Perfeitamente. E é por isto que o subtítulo do diálogo, que comumente é dado, é o dever, ou seja, sobre o dever. Sim. Ou seja, sobre honrar a sua própria narrativa, a sua vocação. Então, é como se Sócrates, ao fugir, ele estaria fazendo aquilo que Jonas fez. Ou seja, fugir do desígnio. Sim. Diga. Esse diálogo, ele é muito... Ontem que o Thiago comentou comigo sobre isso, eu associei muito, que ele é muito carregado da noção grega de arete. Perfeito. O Sócrates é o herói que se encontra nesse dilema da arete, né? E aí eu achei muito interessante. Agora que tu falaste sobre isso, eu lembrei. E o que é impressionante é que esta tensão, ou seja, de ficar ou fugir, ela não é uma tensão do Sócrates, mas do Críton. Sim, o Sócrates está sereno e firme. Exato. Que eu pensei, eu falei isso com o Thiago, que foi uma coisa que eu pensei, que de alguma forma, usando as ideias, o pouco que eu conheço das ideias de Jung, é como se o Críton fosse a ânima de Sócrates que vacila. Mas o Sócrates mesmo, o Sócrates que encarna o ônibus, ele não deixa que ela vacile, ele a fortalece, ele a sustenta, ele firma com ela seu caminho. Perfeitamente. Então, tanto que eu pensei muito nisso, porque quando o Sócrates põe aquele diálogo com os leis, ele fala nós, porque ele se refere a ele e o Críton, mas quando as leis falam com eles, que deveriam ser dois, Críton e Sócrates, elas só usam o nome de Sócrates. E aí eu fiquei pensando nisso, que talvez o Críton fosse como pudesse ser essa analogia. Não, é perfeitamente isso. Perfeitamente isso. E o diálogo, ele só começa realmente porque o Críton nunca vai convencer o Sócrates disso daí, de fugir. Não, isso já era algo que estava muito claro. Mas ele tenta. Mas o diálogo realmente só começa quando Críton ele afirma que seria injusto Sócrates permanecer e morrer. Aí o Sócrates entra na jogada e, peraí, como assim injusto? Por que seria justo eu fugir? Então, é mais como um meio pedagógico para ensinar Críton o que é a virtude, o que é a justiça. Sim. Porque... De novo, ele encarna esse aspecto feminino. E o aspecto feminino está nos dois argumentos de Críton, né, iniciais. Que é que o Sócrates não deve fugir para que ele não perca a amizade, né? Ou seja, caramba, como é que eu vou viver sem ti, Sócrates? O negócio vai ficar ruim aqui, vai ficar complicado. Como é que vamos explicar as coisas? Ou seja, não vá, Sócrates, porque eu vou perder tua amizade. Ou seja, eu, Críton. E em segundo lugar, por causa da opinião dos outros, ou seja, da doxa, né? Da doxa perversa. Ou seja... Ele usa o argumento dos filhos também. Sim, ou seja, para que Críton ele não fique... O próprio Críton não fique conhecido como alguém que é desonroso. Ou seja, que podia ajudar o amigo, mas não ajudou. Que ele seria julgado, né? Todo mundo ia falar, olha, tu tem dinheiro, não seria difícil aí dar um jeitinho pro Sócrates fugir, mas tu... E mais, no diálogo é citado que Críton já tinha esse hábito de pagar para os soldados para transitar na prisão. Isso é mencionado do diálogo, então não seria difícil ele fazer isso daí. E o terceiro argumento, esses dois argumentos que eu te falei são os argumentos iniciais, nesse polo mais feminino, e o terceiro, não, Sócrates, é porque é injusto.
Aí o Sócrates entra na jogada. E aí vem, né, todo o diálogo que... eu estou com o diálogo aqui em mãos, mas eu vou falar segundo a minha memória, o que aparece aqui. Que eu não sei se está na ordem do que é debatido a princípio, mas tem a questão da opinião, né, que é fundamental. Ou seja, nem todos os juízos são dignos de consideração, que é o argumento central do Sócrates. E mais, nem todas as pessoas que fazem esses juízos são dignas de consideração. Ou seja, está a questão no juízo e está na pessoa. Né? Eu anotei uma coisa que eu pensei sobre isso, que é a de que, de novo, o Criton, ele estava tentando, digamos assim, tornar a palavra do Sócrates. Como é o nome da palavra? Maleável, volúvel, relativo. Isso é relativa. Ele estava relativizando a palavra de Sócrates, ao mesmo tempo que ele parecia querer absolutizar, digamos assim, usando esse termo, a opinião das pessoas. E aí Sócrates vem novamente como o filósofo que conhece a verdade. E aí entra uma teoria que eu falei cunhado, sobre... eu acho que eu até comentei contigo. Impessoalidade e o espírito humano. Que é e aí, entrando nela, eu pensei o seguinte, que a opinião da maioria que Criton queria absolutizar, ela não tinha como ser absoluta, justamente porque ela era... você não vai explicar isso. Ela era uma opinião geral, e era uma opinião, digamos assim, muito humana, era impessoal. Não havia uma pessoa falando ali, porque o que eu penso é que a característica que mais aproxima o homem de Deus é que o homem é uma essência pessoal. Claro, tem a nossa parte que é humana e que nós dividimos com todos os outros seres humanos, mas nós temos a parte, uma essência muito pessoal. E essa essência muito pessoal é convidada a participar da Santíssima Trindade, já que Deus é pessoal. Então, a opinião geral, ela é impessoal e, portanto, ela é extremamente baixa. Ela é um nível perto do animal, porque justamente por causa disso. Enquanto que a palavra de Sócrates, além de ser a palavra da verdade, do filósofo que contempla a beleza e a verdade, ela é uma palavra pessoal. Ela é uma palavra que sai do coração dele, entende? Com toda a força e a potência da pessoa dele, que é convidada a participar na Santíssima Trindade. E aí eu anotei isso. Não, é perfeitamente, é exatamente isso, porque a qualidade e a dignidade da relação humana está no contato com o outro, com a pessoa humana. E veja, uma massa disforme é alheio à intimidade, é alheia à vida interior. A profundidade do amor está na pessoalidade, está na intimidade. E este é o grande ato de amor do Cristo, porque ele não amou uma multidão, mas ser específico. Ele amou Caleb, ele amou a Maria. Então, do mesmo modo, as opiniões dignas... Veja, as opiniões dignas são aquelas que vêm das pessoas dignas de consideração e das ideias dignas de consideração. Ou seja, existe uma hierarquia de atenção. E no fim, se a gente for parar para refletir, isto é justiça. É dar ao outro aquilo que é devido. Ou seja, a justiça é considerar bem as impressões gerais e pessoais, do universal e do particular. E ele dá aquele exemplo do atleta, não é? Ou seja, o atleta ele só vai considerar a opinião de uma pessoa só. Ou seja, daquele que o treina. Porque se ele levar em conta a opinião da multidão, ele não vai vencer, o seu corpo vai sofrer as consequências. Então, o mesmo vale para o justo e injusto, bom e mal, belo e feio, para todas as coisas. Ou seja, qual é a
a ideia que vale. A ideia que vale é aquela que é atestada diante da morte. Que é o que Sócrates está fazendo. Então, isso aqui é muito importante. De você saber dar aquilo que é devido aos outros. Saber hierarquizar as coisas. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, isso também é uma dinâmica fundamental da filosofia, que é saber discernir as categorias do conhecimento. É saber articular as coisas. A filosofia é a ciência mãe que articula todas as coisas e que, portanto, utiliza-se da justiça para dar a cada um o que é devido. Perfeito. Então, Entendi. isso é fundamental. E retorno ao meu argumento central que eu venho tratando aqui contigo, que a filosofia ela tem uma pretensão muito modesta diante da história da alma. Ou seja, ela busca apenas amar o ser e a realidade última. Ou seja, ao participar da realidade eu passo a amar, e ao passar a amar eu passo a conhecer, e ao conhecer eu passo a amar. Esse espiral, ou seja, esse círculo do conhecimento e do amor. Eu amo para conhecer e conheço para amar. Isso é modesto. Isso não diz respeito aos aspectos mais profundos da alma, como a salvação. Embora haja alguns filósofos que encaram a filosofia como salvação da alma, não é a filosofia como salvação da alma. A filosofia não pode fazer isso. Ela é muito modesta para isso. Certo? E tão modesta é porque a filosofia se funda na sentença de Sócrates de que no quesito de sabedoria humana eu tenho pouco, muito pouco. A única sabedoria que eu tenho é humana, que é não saber de nada, é saber que nada sei. Ou seja, que em relação ao divino, eu não posso conhecer a realidade. Eu não posso abarcar o ser da realidade na minha cabeça. Então é muito modesto. Então, se eu não posso abarcar toda a realidade, se o próprio conhecimento humano ele se dissipa, e a gente sabe disso muito bem, o que eu vou fazer diante do conhecimento? Eu vou amar. Eu vou amar a realidade, já que não posso abarcá-la. Eu amo. Então é muito modesto. E esse princípio da justiça de dar aquilo que é devido a cada coisa é fundamental. E Sócrates faz isso. Com a sua atitude, ou seja, com a sua tarefa, com a sua vocação, com as leis e com tudo mais. E essa é a tarefa fundamental do filósofo. É saber o que é digno de ser ouvido, digno de participação e aquilo que não é. É saber ausentar-se e saber aparecer. É saber considerar as coisas, é hierarquizá-las, né? No âmbito do amor. Ou seja, aquilo que é digno de ser amado e aquilo que não é. Então, esse aspecto narrativo ele é fundamental, muito mais do que as questões em relação à justiça no sentido do direito, no sentido da polis. Eu geralmente tenho uma interpretação de Platão muito mais psicológica e filosófica e artística do que no âmbito da filosofia do direito, por exemplo. Esses diálogos, Criton, a Apologia, a República, eles são muito comentados nesse sentido. De Constituição, da justiça, não sei o quê. Eu não vou por esse lado, eu vou mais pelo guiamento da alma para uma posição diante do real, diante da realidade. Ou seja, como o homem se posiciona diante da realidade. E como ele se posiciona diante da morte. Que no fim, toda a filosofia é resumida a isso. É se o meu amor resiste à morte. Se o meu amor se apresenta diante da morte. Como está escrito no Cântico dos Cânticos. Ou seja, nem as torrentes mais profundas podem afogar o amor. E amor é mais forte do que a morte. Ou seja,
Se o amor é mais forte do que a morte, essa devoção à verdade, essa devoção à sabedoria deve resistir à morte. E toda a filosofia platônica, os diálogos, é com base neste argumento vital, de que para amar é preciso morrer. Porque aquele que morre pelo amor vive dele. Aquele que morre pelo amor vive do amor. Certo? Perfeito. Então, deixa eu pegar aqui o Criton. É muito eloquente quando as leis se personificam, né? E o Sócrates dá o argumento central das leis, do porquê que ele não deve fugir, que, em resumo, para ficar mais simples aqui entre nós, é de que, ora, se eu fugir, vai cair por terra tudo aquilo que eu falei. Ou seja, se eu fugir, a minha filosofia não é nada mais do que palavras vãs. E é necessário que eu morra para que eu seja herdeiro de Fítia, para que eu adentre nessa cidade, para que eu volte ao mundo das ideias, para que eu triunfe como aquele que se sacrificou em nome da verdade. Então, as leis dizem, aqui eu estou pegando o Criton, 54b, c, onde as leis se manifestam dizendo: hoje, porém, tu partes, se partires, condenado injustamente, não por vós, as leis, mas pelos homens. Mas no caso de fugires por maneira tão vergonhosa, respondendo à injustiça com injustiça, e ao mal com mal, e rompendo os pactos e convênios que havias feito conosco, e causando mal a quem menos deveria causar, a saber, a ti mesmo, aos teus amigos, à pátria e a nós outros, não somente nos aborrecemos contigo. Enquanto viveres, como não te farão o Hades boa acolhida nossas irmãs, sabendo que tentaste destruir-nos, quanto de ti dependia. Não te deixeis, portanto, persuadir por Criton, que deseja que assim procedas, mas por nós. Ou seja, faz parte do desígnio dos deuses, faz parte da narrativa e da vocação de Sócrates padecer. Essa é a vida humana, no fim. É necessário que nós padeçamos para que amemos. E amando, nos salvamos. Mas amando o quê? Aquilo que é digno de amor. Então, retorno ao banquete, né? Essa ideia da escala amores, ou seja, de amar as coisas mais baixas até amar a coisa mais alta. Ou seja, passamos a amar mais a Deus quando amamos os homens, quando amamos aquilo que é dado por Deus, isto é, o mundo. Então, tem esse processo, né, de vocação, de fazer, de responder ao desígnio do Deus. Tanto é que o final do diálogo termina com Sócrates dizendo: está bem, Criton, procedemos então dessa maneira, porque esse é o caminho indicado pelo Deus. É assim que finaliza o diálogo. Então, você veja que o centro está muito mais nesse equilíbrio dessas tensões da alma, de morte, fuga, de Eros e Thanatos, e o desígnio dos deuses, ou seja, a vontade, a narrativa humana, a vida filosófica, ou seja, que ela deve ser um encontro com a morte, ou seja, a ideia filosófica, a vida filosófica deve estar balizada pela consciência da morte, como a gente meditou no Apologia, é o centro desse diálogo, muito mais do que os nomoia, né? Ou seja, a lei, muito mais do que a justiça no sentido político e de direito. Então, creio que é por aí, e a gente pode continuar a reflexão deste livro, né? Ou prosseguir para o próximo, que seria o Eutífron, mas no mais é essa exposição. Tens algum comentário, Maria? Não, acho que essa parte final ficou perfeita.
aceitou perfeitamente o diálogo. Acho que Perfeito. o que eu tinha a comentar foi comentado. Tu acrescentaste muita coisa também. Então, eu acho que estou satisfeita. Perfeito. Creio que seria necessário que a próxima aula fosse uma aula sobre o teatro grego. Oi? Eu acho que nossa próxima aula pode ser uma aula sobre o teatro grego. Pode ser. Ou seja, que eu te explicasse a natureza do teatro e tudo mais, seus vieses dramáticos e tudo, e a sua natureza, para que ainda mais esse estudo fique claro. E que nós possamos também dialogar sobre a Antígona e o Édipo. Antes da gente ir pro Eutífron. Embora tu já possas ler, o Eutífron é um diálogo que não vai tomar muito do teu tempo. Qual é o nome dele? Eutífron. Sim. Deixa eu ver se eu tenho. Então eu vou ler o Édipo Rei. E aí eu aproveito e leio esse também. Eu vou lendo. Perfeito. Aí quando tu tiver no tempo, a gente já faz a aula. A gente vai fazer. A próxima aula vai ser só sobre o teatro grego. Isso. Ou tu vai querer? Tá. A gente pode fazer assim na próxima aula. Comentar mais algumas coisas do Críton que ficaram de fora aqui. Matar o Críton. E aí a gente prossegue com essa aula do teatro grego. Tá, perfeito. Muito obrigado, Maria. Eu que agradeço. Obrigada por tirar esse tempo e responder minhas dúvidas. Nada, estou aqui para isso. Prossigamos. Coragem. Fica com Deus. Obrigado. Deus abençoe. Você também. Vou finalizar aqui, tudo bem? Tchau. Tchau.